Bom, pessoal, hoje o nosso papo é com o Paulo Bertaglia. O Paulo é professor, mentor, palestrante, escritor, advisor e fundador do canal Prosa com Bertaglia. Bertaglia, seja muito bem-vindo. Gratidão enorme aí, meu caro Maurício. É fantástica essa oportunidade de estar aqui participando do seu canal e trazer aqui alguns insights, algumas informações para as pessoas que te acompanham. Muito prazer. Ora, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre estratégia. Como é que você enxerga esse mundo de estratégia empresarial com tanta experiência assim como você tem? Interessante essa pergunta, o Maurício, até porque nós estamos caminhando dentro de uma perspectiva global, onde novos modelos de negócio têm surgido, ou seja, as empresas estão batalhando muito, estão lutando muito para serem cada vez mais criativas. Então, reinventar e usar muito essa criatividade é um apelo importantíssimo dentro das organizações e, logicamente, esse apelo ele acaba sendo canalizado para as pessoas. E quando você estabelece objetivos dentro das organizações e novos modelos de negócios, novas estratégias precisam ser montadas. Então, as pessoas, e quando eu falo aqui em estratégia, ou seja, é o caminho crucial para você atingir aquilo que você estabeleceu para poder chegar. Então, quanto mais as pessoas buscam solucionar problemas, criar caminhos para atingir esses objetivos, melhor elas estão se identificando aí com as estratégias organizacionais. Nós falamos muito do contexto, eu dou aulas, inclusive, de planejamento estratégico, Maurício, e inclusive, uma aula apaixonante para mim, eu gosto muito de tocar, principalmente nesse pilar, e olhar pelo viés daquelas companhias, daquelas empresas que imaginam, que botam seus objetivos, imaginam suas estratégias, mas mais do que tudo, mais do que idealizar a estratégia, é implementar. Esse inclusive, tem sido o grande problema das organizações, ou seja, você estabelecer objetivos e estabelecer como fazer a estratégia é uma coisa, mas a execução da estratégia é uma outra totalmente diferente. Então, nós temos muitos executivos, muitas pessoas que têm aí muito boas ideias, principalmente, nós vamos tocar depois no aspecto da tecnologia, mas muito boas ideias no contexto de estabelecer a caminhada, estabelecer a jornada. Mas o ponto crucial desse estabelecimento da jornada é a execução, é o caminhar para a ação. E aí é que eu chamo a atenção das organizações, das pessoas, executivos ou não, indivíduos ou profissionais, para que estabeleçam as suas estratégias, mas, ao mesmo tempo, procure executá-las. E aí tem um ponto interessante, Maurício, que eu gostaria de trazer aqui para a reflexão das pessoas, que é o seguinte: se nós queremos sonhar, se nós queremos criar objetivos de vida ou objetivos organizacionais, perfeito, mas vamos buscar aquilo que realmente é tangível, aquilo que é possível de ser alcançado ou de plasmar isso numa condição de materializar esse objetivo, montando a estratégia e podendo chegar lá. Eu gosto muito de trazer exemplos, até por didática, quando você quer escalar um monte, por exemplo, né, chegar ao Himalaia ou coisa desse tipo, você, logicamente, estabeleceu o objetivo, que é a escalada, a chegada até lá, mas aí você tem que montar uma estratégia. E tem toda essa estratégia, que é a caminhada, a jornada para chegar lá, e inclusive períodos antes, que significa treinamento, significa conversar com pessoas que chegaram até lá, saber de temperatura, de tempo, ou seja, uma série de informações para você atingir esse caminho. Isso faz parte da estratégia até você botar o plano em ação. Então, transpondo isso para o mundo organizacional, que não pode ser diferente, ok, existem meios, existem formas de se pensar estrategicamente, mas, ao mesmo tempo, o planejamento, ele é parte fundamental desse mundo estratégico que nós estamos comentando aqui, o que eu estou incorporando nessa nossa conversa. E a minha grande preocupação, realmente, é a quantidade de ideias, principalmente no âmbito individual, no âmbito de pessoas que nós geramos,
e a incapacidade que muitas vezes nós temos de implementar essas ideias. Ou seja, enquanto nós idealizamos, nós planejamos, nós também temos que, ao mesmo tempo, caminhar para a ação. Isso é fundamental, Maurício. Sim, não, esse é um ponto muito interessante, né, porque são coisas interligadas, né, assim, a questão da execução, ela é muito, muito pobre, né, quando não existe antes um planejamento, e só o planejamento não nos leva a lugar nenhum, a gente planeja, mas não sai do caminho. E o interessante que eu vejo muito hoje, até nessa questão do digital, do desenvolvimento, é a questão também que tudo isso acontece também simultaneamente, né? Às vezes a execução encontra uma série de barreiras e você volta, né, ali um pouquinho no planejamento e readequa o plano e volta para a execução. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a gente vai errar e vai errar muito, mas vai errar rápido, vai corrigir rápido, né, e vai voltar mais forte. Então, eu acho que toda essa questão, não só eu vou subir ali naquela montanha, vou fazer um planejamento para ir até lá, vou considerar o tempo, etc., mas no meio da escalada vai surgir uma série de novos, né, intempéries, e a gente vai precisar recalcular a rota, readequar, e isso é fantástico. E falando um pouco sobre essa questão, você que é um especialista em supply chain, né, tem aí muita experiência no assunto, como é que você enxerga essa questão do supply chain no momento em que falta tanta coisa, né, em meio à pandemia, que tem uma reinvenção dos processos? Como é que você enxerga isso? Maurício, você tocou num ponto que é a minha paixão, né? Ou seja, quando eu falo assim em supply chain, aliás, eu tenho um livro escrito, foi editado e publicado pela Saraiva, é um livro que está há cerca de 21 anos no mercado. Eu escrevi o livro, levei 4 anos para escrever esse livro, já está na 4ª edição. Então, se as pessoas têm interesse em adquirir esse livro, é o livro de capa azul. Não seja enganado, porque muitas vezes as pessoas acabam vendendo o livro de capa amarela, que é a 3ª edição, né? Então, quando se fala em supply chain, nesse nosso mundo, nós vivemos um mundo onde as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Então, o contexto da cadeia de abastecimento, ou de supply chain, como eu chamo, é um contexto amplo, onde nós falamos de planejamento, nós falamos de compra, nós falamos de manufatura, de distribuição, de sustentabilidade, de logística reversa, tem uma série de elementos aí. E como é que isso se configura dentro do mundo transformacional que nós estamos vivendo hoje? Ou seja, nós temos muita tecnologia, que é outro tema que nós podemos, inclusive, se você quiser abordar mais profundamente, porque eu faço uma conexão muito forte com supply chain e tecnologia, mas as empresas que querem sobreviver hoje em dia, elas têm alguns parâmetros e pilares que ela precisa se preocupar claramente. Ou seja, a demanda, que a demanda é fundamental, e a demanda ela tem uma conexão muito forte com a experiência do cliente, ou seja, quem é esse cliente que está do outro lado, o que ele quer, o que ele está demandando, qual é o desejo dele, qual é o objetivo dele. Então, quando eu penso em supply chain, e muitas empresas pecam por isso, ô Maurício, e eu queria chamar atenção para esse aspecto, você não pode internalizar, você não pode simplesmente olhar a sua cadeia de abastecimento pelo prisma do planejar interno, do comprar, do distribuir, do produzir, mas com um viés muito olhando para o próprio umbigo, que muitas organizações, vamos dizer assim, fazem. Não, hoje ele é muito amplo, ou seja, o supply chain ele acaba expandindo, indo para o fornecedor, indo para o cliente, enfim, indo para o mercado. Então, essa leitura e conhecimento do mercado, conhecimento do cliente, afeta radicalmente, sobremaneira, a cadeia de abastecimento ou supply chain, como nós chamamos aí no termo em inglês. Então, é importante que as empresas tenham essa preocupação. Logicamente, cada uma das caixinhas que nós estamos falando, das funções, né, eu citei aqui basicamente 4 funções, que seria o planejar, o comprar, o manufaturar e o distribuir. Cada uma dessas caixinhas, elas têm uma preponderância e uma relevância extremamente importante dentro das organizações. Só que a supply chain, ela traz no seu bojo um outro termo que hoje tem sido muito discutido, principalmente à luz da pandemia, como você bem mencionou aí, que é a logística. Ou seja, a logística ela é parte integrante da cadeia de abastecimento, ela é parte da supply chain, e a logística
ela sempre foi importante, né? Mas hoje ela escancarou, né? O que eu quero dizer é que ela aparece muito mais, principalmente para o leigo no mercado, o leigo que é consumidor, não necessariamente aquela pessoa que é o profissional de logística, mas o leigo passou a conhecer mais fortemente a importância da logística, ou seja, ele compra lá pela internet, ou ele faz uma lista de compras ou coisa desse tipo, e ele sabe que aquele produto não vai chegar para ele se não acontecer uma boa logística, uma logística bem estruturada. E isso vale, principalmente no mundo da pandemia, para as empresas de internet, de comércio eletrônico, onde nós temos grandes empresas aí atuando no mercado, como a Amazon, Magazine Luiza, Fast Shop, Submarino, ou seja, tem muita empresa realmente atuando aí, e estão atuando com uma performance, um desempenho bastante positivo, bastante bom. Isso me deixa feliz como brasileiro em olhar para essas organizações e perceber que elas têm tratado a cadeia de abastecimento com louvor. Então, o aspecto logística, que muitas vezes as pessoas confundem como sendo apenas o transporte, e principalmente por caminhão, é alguma coisa que está avançando, e avançando de uma maneira bastante importante. E aí eu gosto de equalizar um pouco, caminhando para o lado da logística, dos modais de transporte. É importante trazer aqui alguns pontos importantes. Nós sabemos, por exemplo, que o modal rodoviário no Brasil, ele representa entre 61% e 62% do volume de transporte. Depois nós temos o transporte ferroviário. O transporte ferroviário hoje ele é 21%, né? Depois tem o transporte marítimo e, por fim, tem o dutoviário e o aeroviário. Mas o importante, Maurício, é chamar a atenção que a nossa geografia, o Brasil é um país de extensão territorial muito similar à Rússia, Estados Unidos, Canadá, só que esses outros países têm uma relevância na malha ferroviária muito mais importante que a gente. Enquanto nós privilegiamos, dado a uma história das rodovias, nós privilegiamos muito a indústria automotiva e, portanto, investimos muito em rodovias e deixamos as ferrovias de lado. Hoje há um investimento até, não diria significativo, mas acontece alguma coisa na ferrovia e também na cabotagem, que é a navegação entre portos internos do país. O Brasil já está tendo uma relevância nisso, mas nós precisamos apostar mais. Então, tem todo um esquema, quando se fala em supply chain, de olhar para o mercado e, ao mesmo tempo, olhar para a infraestrutura. Essa infraestrutura que sustém, né, ou que sustenta a cadeia de abastecimento e a forma como as empresas fazem a intralogística, ou seja, produtos que navegam, materiais que navegam dentro da empresa ou circulam dentro da empresa, produtos que vêm do fornecedor, produtos que vão para os clientes, para os consumidores. Então, todo esse esquema, ele é muito bem robusto e deve ser muito bem planejado, ter um conhecimento muito forte, uma amplitude muito forte, e foi por isso que eu escrevi o meu livro, retomando a história do livro. O livro, inicialmente, ia ser um livro de compras. Depois, conversando com alguns gurus, principalmente americanos, eles falaram: Paulo, você é catedrático no assunto. Eu trabalhava na Unilever nessa época e trabalhava com supply chain, e eles recomendaram o seguinte: o Brasil não tem uma iniciativa nesse sentido. Escreva um livro de cadeia de abastecimento. Então, o meu livro ele passa por pilares, são 12 módulos, mas ele fala de estratégia, ele fala de estoque, ele fala de tecnologia da informação aplicada à supply chain, as habilidades das pessoas voltadas à supply chain, como é que se comporta o comércio eletrônico, como é que eu dou a resposta aos clientes, como é que eu compro, como é que eu produzo, como é que eu distribuo, como é que eu planejo. Então, todos esses elementos estão ali sendo explorados de uma maneira bastante detalhada, Maurício. Não, é incrível, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre supply chain, né? É um assunto muito interessante. Eu tive a oportunidade, né, de me deparar com algumas operações, né, e realmente fico muito feliz em ver o quanto a gente evoluiu. E quando a gente pensa em logística, né, parece que não, eu comprei, ele recebeu o pedido, me entregou, né, o pedido, mas isso passa por uma cadeia gigantesca, tem a logística reversa, né, recebi o produto, não é o correto, eu preciso devolver o produto, se eu checar a devolução, preciso entregar um novo, tem toda uma questão aí muito, muito relevante, modal, né? E como você comentou, o Brasil, eu fiquei abismado em saber, não sei se isso ainda
procede, mas que o Brasil não tem aviões de carga, né? A gente transporta carga no espaço de bagagem, né? Ao mesmo tempo a gente tem não só uma complexidade muito grande nos portos, né? Que a gente não tem necessariamente a tecnologia para poder fazer o que deveria fazer no volume, né, do maior exportador agrícola do mundo, né, com pretensão futura mundial, e a gente tem toda uma questão burocrática, né, de tributos, de atacagem, de documentos, etc., que faz com que a gente seja muito menos competitivo do que outros países que investiram nisso e hoje são grandes potências mundiais aí no segmento. Então, quando a gente fala que ali para escoar via marítima a gente tem problemas, né? As rodovias, como é que se faz para escoar lá do meio do Pará, né? Que é um estado 4 vezes maior que o estado de São Paulo, a gente acaba se deparando aí com várias limitações, posto, como você bem colocou, que não temos estradas de ferro, não temos uma série de questões de infraestrutura. Mas isso passa por planejamento, né? Daí a importância do planejamento que a gente tem que fazer, né, como nação, para permitir com que as futuras gerações possam usufruir, né, desse potencial todo de infraestrutura. E eu queria tocar num assunto aqui que você comentou e que você gosta muito de falar, que é tecnologia, né? Porque, bem ou mal, a gente, tem transporte rodoviário, como é que a gente otimiza isso, né? Como é que os processos tecnológicos, né, os GPS, os carros autônomos, caminhões autônomos, né, tudo isso vem a contribuir. Como é que você enxerga essa visão do futuro próximo baseado em tecnologia? Maurício, é excelente esse ponto que você trouxe para a gente conversar, até porque a tecnologia ele é um viabilizador extremamente importante dentro desse contexto todo, ou seja, nós estamos vivendo hoje, aliás, o que nós estamos fazendo aqui é totalmente dependente da tecnologia, né? Ou seja, esse encontro virtual, graças à tecnologia que nos possibilita estarmos aqui conversando, estarmos aqui muitas vezes dando aulas, dando palestras, fazendo reuniões, ou seja, o mundo mudou. Então, a tecnologia, ela desempenha um papel extremamente importante, sempre vem desempenhando, existe uma evolução, mas nós podemos categorizar e classificar essa evolução da tecnologia dentro de várias perspectivas. Dentro, por exemplo, das organizações, quando elas começaram ali, na década de 70, 80, fazer as suas implementações do sistema de gestão corporativa, os famosos ERPs aí, que são os Enterprise Resource Planning, que são produtos tecnológicos que acabam permeando toda a organização e controlando uma série de funções dentro da organização. Mas aí as empresas se deram conta de que, com a evolução tecnológica, outros elementos poderiam ser agregados. Então, por exemplo, eu preciso ter uma tecnologia mais específica e mais especialista lá no meu centro de distribuição, para que quando eu receba o item, por exemplo, e mande para o estoque, automaticamente eu faço uma leitura com RFID, código de barras ou coisa desse tipo, que também são tecnologias extremamente importantes, e eu consiga colocar isso numa determinada prateleira ou porta-pallet. Aí tem um elemento. Hoje se fala muito, eu falei anteriormente, quando eu toquei no assunto de supply chain, do customer experience, né? da experiência do cliente. E quando se fala em experiência do cliente, hoje, ele demanda que a situação seja muito rápida, que seja muito veloz. Então, ele quer as coisas em tempo real. Tem aí a história do same-day delivery, ou entrega no mesmo dia. Então, categoricamente, a tecnologia, ela é um elemento que viabiliza, porque quando eu vou lá na internet e olho lá uma página onde eu posso fazer compra, se eu for avaliar, tem uma série de elementos tecnológicos ali que são extremamente importantes e muitas vezes não são visíveis. Por exemplo, eu preciso de um celular, de um desktop, de um notebook, eu preciso de um aplicativo para poder acessar, um site bem desenvolvido, uma plataforma, ou na nuvem ou não, né? Para poder fazer com que eu tenha, inclusive, a segurança, tem aí o esquema do cybersecurity, né? Ou seja, você pode entrar com cartão ali e corre o risco, eventualmente, de ser clonado. Então, qual é a segurança que você tem? Então, por detrás de tudo isso, tem uma série de elementos
que te protegem, que não é só gerar o pedido, mas quando gera o pedido, dispara isso para um distribuidor, para um fornecedor, quase que de maneira automática e em tempo real. Então, existem, você falou de elementos otimizadores, existem controles, que a gente chama inclusive de torre de controle, que permite que a gente olhe o desempenho de tudo isso de maneira real, ou seja, eu enxergo isso, não é um histórico que eu vou deixar para amanhã, vou reunir uma série de dados, vou categorizar e aí eu vou olhar inteligentemente o que é que aconteceu. Não, as coisas estão acontecendo em tempo real, tudo isso ocorre instantaneamente à medida que nós vamos progredindo com a tecnologia. E hoje, Maurício, existem alguns elementos baseados em inteligência artificial que botam uma evolução ainda muito maior dentro das organizações. Nós estamos falando aqui, ou pelo menos o que eu mencionei agora há pouco, são elementos voltados muito mais para a consumidora que você está enxergando. Mas tem, por exemplo, inteligência artificial que você pode estar utilizando dentro da empresa ou mesmo na condição do consumo. Quando você está num site da internet, um site de venda, muitas vezes você prefere comprar um item e já em seguida vem uma recomendação. Olha, quem comprou esse item aí também comprou esses outros itens. Então, aí você tem um aprendizado de máquina que é extremamente importante. E tem um outro fator que a inteligência artificial está trazendo para a gente no mundo corporativo, que é ler o que você faz. Então, ele está, de certa maneira, roteando as suas ações na internet ou nas mídias sociais, lá no LinkedIn, Facebook, uma visita a um site da internet de livros, ou de roupas, ou de produtos domésticos, eletrônicos, e automaticamente ele começa a sugerir para você o que você poderia comprar. É muito comum isso, você às vezes está lendo um artigo ali num determinado, no Globo, por exemplo, e vem a sugestão para você comprar o livro do Paulo Bertaglia. Por quê? Porque o Paulo Bertaglia é um camarada de logística, e ele sabe que eu sou de logística, então ele começa a sugerir algumas alternativas. Isso, aparentemente, parece ser um negócio muito simples, mas não é. Né? Tem toda uma tecnologia embarcada que faz esse tipo de coisa. Nós lembramos, por exemplo, dos nossos carros lá de 30, 40 anos atrás, que marcava a rotação, que marcava o combustível, a velocidade, ou seja, eram 3, 4 indicadores. Hoje, você tem computadores de bordo que, com sensores, né, de ré, sensores de frente, mostra para você se o pneu está regulado ou está desregulado, ou seja, você tem um avanço muito grande em termos tecnológicos em todos os meios que você usa. E o celular, cá entre nós, né, Maurício? O celular, embora ele seja bastante antigo, o primeiro celular pesava quase 1 quilo e ele só comunicava, né? Você só falava no celular. Hoje não, hoje nós temos aí os smartphones, onde você tira fotografia, você acessa o WhatsApp, você acessa a internet, e por incrível que pareça, você consegue falar também pelo celular. Então, existe uma série de elementos tecnológicos que são fundamentais. E hoje, eu não poderia deixar de mencionar, já se fala muito, né, estamos evoluindo para essa caminhada, que é o mundo 4.0, a indústria 4.0, né, que é uma evolução. Lá atrás, nós tínhamos o trabalho muito mais mecanizado ou manualizado, depois houve uma evolução aí, principalmente com o Fordismo, né, a repetição na manufatura, ou seja, utilizando máquina a vapor e tudo mais, a gente conseguiu evoluir um pouco para a Revolução 2.0 ou Indústria 2.0, depois veio o chip, fomos para o 3.0, e hoje nós estamos falando do mundo 4.0, onde nós temos aí elementos fantásticos que nos possibilitam criar coisas muito diferentes, né? Então, nós estamos falando de drones, nós estamos falando de ferramentas que nós colocamos dentro das nossas empresas, que nos dão mais vantagem competitiva, nos dão mais condições, e aqui eu estou falando normalmente da indústria, mas se você direciona, por exemplo, para o segmento de saúde, você vê o quanto a tecnologia tem contribuído para tudo isso, né? Então, desde você controlar itens até você fazer cirurgias,
utilizando robôs. Aliás, robô é um elemento fantástico sendo utilizado em muitas manufaturas, principalmente do setor automotivo, mas não somente do setor automotivo, existem em outros lugares. Então, há uma evolução importante, nós falamos de nuvens, de computação em nuvem, dentro desse mundo 4.0, estamos falando, inclusive, aí na chegada do 5G, que vai dar uma velocidade fantástica na comunicação e que é importante, porque hoje ainda nós sofremos um pouco com a velocidade da comunicação, a velocidade da internet, a velocidade, muitas vezes, de vídeos, né? E aí eu queria, inclusive, trazer um tema aqui, Maurício, que é a inclusão digital, né? Nós estamos falando de estratégias, de supply chain, de tecnologia, mas países desenvolvidos, onde as pessoas têm um acesso muito maior à tecnologia, podem ter muita vantagem competitiva do ponto de vista de nação. E quando você olha nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, as pessoas ainda não têm um acesso que seja compatível para poder utilizar ferramentas. Eu digo isso porque eu dou aulas e é doloroso, muitas vezes, você não ter um aluno que possa participar da aula, não porque ele não tenha celular. Celular todo mundo tem, você vai olhar pela internet aí, 80%, 90% da população brasileira tem celular. O problema é que muitas vezes ele está em locais onde ele não tem uma internet adequada, não tem uma velocidade de banda adequada, nem pega o 4G, muitas vezes é o 3G, e 3G, quando você está fazendo um exercício virtual, realmente ele não vai conseguir. Então, muitas vezes ele desliga a câmera, ele fica só ouvindo, ou seja, acaba perdendo uma série de elementos que são importantes. Então, essa inclusão digital que a gente vem brigando muito é extremamente importante. Então, a indústria 4.0 ela veio para ficar. Tem um elemento que eu gostaria de agregar a essa nossa conversa aqui, é como é que as pessoas se preparam para poder enfrentar essa realidade que está aí, ou seja, quando eu falo de se preparar, eu estou falando de demanda da empresa, estou falando de universidades, eu estou falando das pessoas se interessarem e estarem conscientes de que há uma mudança radical em tudo isso, e mais ainda do governo, ou seja, as iniciativas com relação à indústria 4.0, elas permeiam vários países ao redor do mundo. Então, a China tem lá a iniciativa dela, a Itália tem, Estados Unidos nem se fala, Inglaterra, Espanha, França, México, né? O Brasil ainda está engatinhando. E quando eu falo nessa iniciativa, eu quero colocar todo mundo ao redor da mesa. É a empresa, é a universidade, são as pessoas, é o governo, ou seja, pessoas que estejam, e eventuais outras instituições, e alguém precisa juntar tudo isso. Nós temos iniciativas, lógico que temos, mas ainda estamos engatinhando com relação a isso. Essa foi uma pincelada aí, o Maurício, até porque eu dou um curso de Mundo 4.0 e esse é um curso de 12 horas, né? Então eu falo muito sobre esse assunto. Excelente. Bom, o livro eu vou buscar na internet, vou colocar aqui o acesso ao livro, vou colocar também, por favor, compartilha comigo o link do curso da Mundo 4.0, Indústria 4.0, né? 12 horas, eu inclusive vou querer fazer também, muito bacana, parabéns pela iniciativa. E sabe o que é interessante? Essa questão desse mundo 4.0, todo ele interligado, que passa muito por planejamento, né? Já os teus alunos vão ter certamente o 5G, o mundo todo vai evoluir para essa tecnologia muito rápido, de fato é o futuro e vai mudar muito, principalmente a integração, né, a IoT e uma série de outras plataformas. Então, antes de você descer, o seu carro vai ligar, o ar-condicionado vai ligar, o carro vai estar preparado para quando você chegar e etc. E tudo isso, inclusive indo bem mais adiante, vai passar por toda uma regulamentação, né? O drone tem uma via, qual é a via do drone, né? Se ele sofrer um acidente, onde é que ele cai, né? Ele cai onde tem 30 pessoas, onde tem 3 pessoas, né? Como é que, né, o teu carro pode correr o risco de atropelar 3 pessoas ou só uma, ou descer a escada e colocar o motorista em risco. Então tem toda uma regulamentação, todo um planejamento, todo um cuidado, né? As empresas pioneiras que estão fazendo
esse movimento aí, os principais players, a Amazon, a Apple, né, a Tesla e uma série de outras companhias que vêm investindo muito, né, na integração dessas plataformas, e a gente vai viver certamente um futuro muito diferente do que a gente tem hoje, um futuro muito melhor, essa questão dos dados, né, poder oferecer o produto certo para as pessoas certas, né, prós e contras, mas eu queria, assim, com toda essa experiência que você tem, todo esse conhecimento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre mentoria, né? Como é o seu trabalho de mentoria hoje? Olha que bacana, você fez um bom trabalho de pesquisa aí sobre o Paulo Bertaglia. Na realidade, esse processo de mentoria que eu faço, aliás, eu queria fazer aqui uma parte, Maurício, toda sexta-feira eu faço voluntariado de mentoria, né? Então, eu começo às 9, 10 da manhã e vou até 4, 5 horas da tarde, dedico 1 hora por pessoa e faço as mentorias. Não faço mentoria de carreira, na realidade é um bate-papo, principalmente com pessoas que querem falar de estratégia, de vendas, de supply chain, perspectiva de mercado, perspectiva de ascensão, qual caminho seguir, qual curso fazer. Ah, tá bom, terminei um curso de graduação, o que eu faço agora? Qual caminho seguir? Faço um comércio exterior ou não? Estou com 50 anos, perdi meu emprego, o que eu faço? Né? Qual é o caminho que eu devo seguir? Como é que você me tranquiliza? Porque eu tenho 65, Maurício, né? E a cada período aqui eu estou tentando me reinventar de alguma maneira. E quando eu falo de mentoria, fora essa parte do voluntariado, eu tenho hoje mentorias para vários executivos, tanto do Brasil quanto do exterior. No exterior são brasileiros e tem estrangeiros também, que eu faço a mentoria, e isso me deixa muito realizado, porque é uma mentoria onde, normalmente, eu digo normalmente porque às vezes acaba tendo um ou outro que prefere que eu faça a mentoria mais direcionada para a parte de liderança, mas a minha mentoria, ela é destinada à validação de estratégias, validação de processos, validação de um projeto, por exemplo, que ele tem uma ideia e gostaria de trabalhar no projeto, e aí a gente, às vezes, constrói o projeto em conjunto. A mentoria, muitas vezes, é individual, como outras vezes ela é para grupos. Não é consultoria, não é consultoria, é muito mais um advisor, né, dentro de um papel de mentor, que está trabalhando, por exemplo, algum problema que eventualmente a organização tenha ou o indivíduo queira resolver, e aí ele me traz e nós fazemos algumas sessões, normalmente 10 sessões, e nós trabalhamos com relação a isso. Mas tem, por exemplo, linhas de produção de indústria automobilística, onde eles querem ter uma visão diferente, e fiz isso até uma experiência muito bacana durante a pandemia, onde eu não pude visitar o país, e aí eles instalaram câmeras, né, na linha de produção, direcionaram as câmeras. Logicamente não é a mesma coisa de você estar ali, você tem que fazer uma série de perguntas, se está, né, utilizando o conceito de Kanban, Kaizen, Just in Time, melhoria contínua, como é que isso está, aí você acaba extraindo uma série de informações. Mas a gente acaba usando tudo isso baseado no conhecimento, Maurício, porque eu vivenciei isso, né? Na realidade, além de ser um acadêmico, eu sou um acadêmico, mas a minha academia ela é calcada na experiência, ou seja, eu tive aí 35 anos de mundo corporativo, depois eu montei a minha empresa, essa minha empresa hoje ela tem 10 anos, eu saí do mundo corporativo exatamente por causa da minha experiência, eu cheguei a aposentar e trabalhar mais um tempinho ainda no mundo corporativo, então essa é a mentoria que eu faço, e eu me realizo muito em conversar com pessoas, em trocar ideias, muita gente, muito aprendizado, e a mentoria, uma das indicações que eu faço, Maurício, que é muito importante, inclusive é o que nós estamos fazendo aqui, né? Aumentar o network, estabelecer relacionamento, gerar empatia. E é interessante quando se fala de empatia, aliás, hoje eu fiz uma mentoria falando de empatia para uma pessoa que lidera um grupo de outras 20 e tantas pessoas, e ele disse que ouviu lá na minha prosa com Bertaglia,
uma prosa sobre empatia, então ele gostaria de explorar um pouco mais esse lado. A empatia é que faz com que você, Maurício, venha me procurar para falar aqui. É a empatia que faz com que eu aceite, né, conversar contigo. A empatia é a luta por uma causa, né? Eu tenho uma causa, a minha missão é lutar pela educação, lutar pelo conhecimento, conversar com pessoas que possam contribuir com experiências. Isso independe de idade. A pessoa pode ter 18 anos, como pode ter 70, né? Então, as pessoas podem contribuir com tudo isso. Então, às vezes a gente fala de diferença de gerações, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, até porque nós devemos relacionar com todas as gerações, entender, logicamente cada um tem o seu prazer, o seu gosto, né, a sua música preferida, tal, mas aqueles jargões que muitas vezes nós criamos, né, que essa geração nem, né, nem estuda, nem trabalha, né, nem faz nada, ou seja, você acaba rotulando algumas gerações e eu acredito que não deve ser assim, né? Nós devemos sim ser influenciadores, inspiradores, como você está sendo aqui, Maurício, trazendo essas pessoas, né, e disseminando esse conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, porque existe muito espaço na internet para uma série de coisas, tanto lá no YouTube como no Facebook. Por que não dar espaço também para as pessoas do bem? As pessoas do bem são bem-vindas sempre. Então, isso é muito importante, ter essa categorização. E quem vai acompanhar as pessoas do bem são aquelas que têm uma tendência de ir para o lado do bem, mas pelo menos elas estão sendo inspiradas, instigadas a ouvir aqueles que querem passar uma palavra de aprendizado ou extrapolar aí, né? Ou seja, disseminar o conhecimento. Eu acho isso fantástico. Parabéns aí pela iniciativa. Meu caro, parabéns a você. Obrigado pelo ótimo papo, foi incrível. Vou colocar os links aqui para todos. E seguimos falando, esse seu trabalho de mentoria, principalmente essa mentoria pro bono, né, que deve ajudar muitas pessoas e que, da mesma forma, deve te ajudar também, né, no sentido do crescimento, do entendimento, né, da ajuda. É fantástico. Meus parabéns. Muito, muito bom saber disso tudo. Maurício, meu amigo, gratidão enorme, como eu sempre costumo dizer nos finais das minhas frases, tanto escritas quanto faladas, né? Ou seja, o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Isso é muito importante. Não é uma frase minha, né? É uma frase que eu roubei lá do Gladiador, do Máximo, exatamente. É uma frase linda, ele já fala isso no começo, né? Então, é fantástico. E outra que eu gosto, né? Mais duas, aliás, Ao Infinito e Além, lá do Toy Story, né? E a outra é da querida Star Wars, que eu uso desde o primeiro episódio, né? Que a Força esteja contigo. Aliás, que a Força esteja conosco nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. A gente tem que se cuidar muito, né? E realmente não é só cuidar de nós, o fato de cuidar de si próprio, você está cuidando dos outros também. Essa é uma perspectiva que precisa ser colocada, e na minha visão, independentemente se a pessoa tomou a vacina, né, ou não, às vezes as pessoas pensam, tomei a vacina, agora não preciso usar máscara e nem gel. Calma lá, né? Você ainda pode ser um hospedeiro do vírus, você pode não pegar, né, o Covid, mas você pode transmitir para o restante da sua família. Então, essa é uma mensagem bastante interessante, né? Isso eu estou dizendo, eu não sou uma pessoa da saúde, mas eu ouvi uma americana falando isso, uma médica americana, muito preocupada com esse assunto, até porque os Estados Unidos está avançando bastante com a vacinação, e as pessoas estão achando que com isso já podem, né, se libertar da máscara e do álcool gel. Ainda não. Mas está pertinho, está bem pertinho. É isso aí. Isso aí. Um forte abraço, amigo. Muito obrigado. Abração, gratidão enorme. Continue a sua tarefa de disseminar o bem, né? Disseminar o conhecimento. Acho isso fantástico.